E aí pessoal, beleza? Sou Vitor Manuel, professor de História do Colégio EPAM, e hoje a gente está aqui para a gente continuar nosso conteúdo da segunda avaliação do segundo bimestre. E hoje a gente vai trabalhar dois assuntos muito importantes para a história. Não só para a história de um modo geral, mas como para as sociedades contemporâneas também, porque muitas das coisas que aconteceram aqui nessas civilizações, desses povos, nós ainda temos reflexo quase que cotidianamente. Então a gente vai estudar a Grécia e a Roma, tá? O povo grego e o povo romano. Então, como eu te falei, são dois povos muito importantes para a nossa história. A gente consegue enxergar várias dessas civilizações ainda no dia a dia, tá bom? Então a gente vai começar pela Grécia. Pessoal, a gente está estudando as civilizações da antiguidade, as civilizações da Idade Antiga. É muito importante você entender que a história é dividida em 4 períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, no primeiro momento, aqui no caso no 6º ano, a gente está discutindo temas importantes da história antiga, da Idade Antiga. E mais lá para frente um pouco, a gente vai estudar a Idade Média. Mas é importante a gente entender isso, né? Que há essa divisão, e essa divisão ela foi feita justamente para a gente compreender melhor os assuntos, né? Aquilo que a gente está trabalhando. Então, os gregos, pessoal, a civilização grega, o povo grego, eles começaram sua história numa península, a Península Balcânica. É uma península que fica no sul da Europa, ali de frente para o mar Mediterrâneo praticamente. E é importante você entender o que seria uma península. A península é uma espécie de ilha, só que, ao contrário da ilha, ela não é cercada de água por todos os lados. Ela é cercada de água por quase todos os lados. Então, essa denominação para esse tipo de território, né, vamos dizer assim, chama-se península. Então, a península que os gregos iniciaram sua história foi a Península Balcânica. Então, a Península Balcânica ela pode ser entendida como uma parte continental, ou seja, que é a parte ligada ao continente europeu, e a parte insular. Então, o que é a parte insular da Grécia, da Península Balcânica? É a parte das ilhas. Ínsula significa ilha. Então nós temos, e você já deve ter escutado falar sobre as ilhas gregas, são ilhas maravilhosas, bem bonitas mesmo. Muitas pessoas frequentam, usam essas ilhas para fazerem viagens de férias, lua de mel e etc. São ilhas bem bonitas. Então a Grécia é dividida em a parte continental e a parte insular. Outra coisa importante sobre a localização da Grécia. A Grécia, por exemplo, ela tem essas ilhas bem relacionadas umas com as outras, em decorrência, por exemplo, da proximidade delas umas com as outras. Nós temos ilhas como a ilha de Lesbos, nós temos a parte continental, como eu te falei. Então a parte da localização a gente já deu para entender. Outra coisa importante também é os povos que formaram o território, né? O povo grego. Então, como eu gosto de citar de exemplo, o povo brasileiro, por exemplo, ele foi formado por algumas etnias, como por exemplo do nativo, do índio, o europeu, o branco, o negro, africano. E assim como o nosso país teve uma formação de etnias diferentes, os gregos também tiveram. Por exemplo, os povos que formaram a Grécia antiga foram os jônios, os eólios, os aqueus, os dórios, né, os cretenses. Então, uma civilização um povo bem conhecido foram os cretenses, né? Lá, por exemplo, na ilha de Creta, que é uma ilha que fica ali a sudeste da Península Balcânica, você vai ter, por exemplo, a mitologia muito forte lá. Existia um rei chamado de Rei Minos. Esse rei ele tinha o controle da sociedade a partir do autoritarismo. Ele era um ditador, ele cobrava impostos, ele cobrava sacrifícios das pessoas. Inclusive, conta a história que esse rei tinha uma espécie de labirinto, onde nesse labirinto existia um monstro que era metade touro e metade homem, que era o famoso Minotauro. Então as pessoas temiam esse monstro. Dentro da mitologia creto-micênica, por exemplo, você vai ter, por exemplo, a presença do Teseu, que foi um dos heróis. Ele foi responsável pela morte do Minotauro. E a partir daí o rei Minos ele começou a entrar
no processo de saída do poder, e muitas das pessoas que moravam em Creta foram também morar na região da Península Balcânica, na região da Grécia Antiga. Então você tem vários povos, por exemplo, os dórios que eu te falei agorinha. Os dórios, eles vão formar um povo bastante guerreiro, um povo militarizado. Eles que vão formar, por exemplo, a história dos espartanos, que é uma das principais cidades-estado, polis da Grécia Antiga. Outra coisa importante nesse início de conversa aqui sobre os gregos. Os gregos, durante a sua história, tiveram 5 períodos importantes. Foram 5 períodos da história desse povo, que é justamente o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então são 5 períodos. Quanto mais próximo dos primeiros períodos, mais antigo é o processo de formação. Por exemplo, lá no período pré-homérico, nós vamos ter a formação do povo grego. É quando esses povos que eu te falei vão começar a se localizar dentro da Península Balcânica. Vai surgir, por exemplo, o que nós chamamos de comunidades gentílicas, principalmente no período pré-homérico. O que seriam as comunidades gentílicas? Bem, as comunidades gentílicas são comunidades formadas por genos. O que é um geno, galera? Geno é uma espécie de unidade territorial formada por membros consanguíneos, ou seja, membros da mesma família. Tudo que era produzido dentro de um geno era coletivizado, ou seja, pertencia a todos. A terra era de uso coletivo, não tinha propriedade privada da terra. E quem comandava os genos era a figura do pater, que é pai, o pai do geno. Então existiam vários genos que formavam as comunidades ou a comunidade gentílica. Isso durou durante um bom tempo, até que houve a desagregação dessas comunidades gentílicas. Surge a propriedade privada, as pessoas que eram mais próximas do pater vão começar a ficar com as melhores terras, as terras mais férteis. A propriedade privada da terra começa a surgir, ou seja, a terra começa a ter donos. E a junção dessas comunidades, desses genos, vão formar frátrias, depois tribos e por final vão formar o que nós chamamos de cidades-estados. Então o que seria uma cidade-estado na Grécia? Cidade-estado ou polis, esses dois nomes estão corretos. Então polis ou cidades-estados são cidades autônomas, independentes. Cada cidade dessa tinha sua liderança, tinha suas crenças, tinha um Deus que protegia a cidade, tinha sua cultura, tinha suas atividades esportivas preferidas. Ou seja, eram cidades que não, vamos dizer assim, não tinham relação umas com as outras. Olha o que é importante. Hoje em dia, se você for parar para pensar, as cidades em que vivemos, elas têm uma relação muito grande umas com as outras. Por exemplo, a nossa capital, Belém, ela tem uma relação muito grande com as cidades próximas, Ananindeua, Marituba. No caso aí do Baixo Tocantins, a gente tem, por exemplo, Barcarena sendo muito próximo de Abaetetuba. Pessoas que trabalham numa cidade moram em outra cidade próxima. Ou seja, hoje em dia nós temos uma relação entre as cidades. Na época da Grécia Antiga, essa relação praticamente era inexistente. Então, essa é uma das principais características das cidades na Grécia Antiga. Elas eram independentes e autônomas umas das outras. Elas eram chamadas de cidades-estados. Outra coisa muito importante também é a gente entender quais foram as principais cidades-estado naquele período. Então, voltando um pouquinho, a gente estava falando do período pré-homérico e do período homérico, que são os primeiros períodos da formação das comunidades gentílicas e depois das polis ou cidades-estado. É importante entender esse nome, Homero. Por que pré-homérico e homérico, período homérico? Porque nós tivemos um escritor muito conhecido na antiguidade chamado de Homero. E o Homero, ele foi o responsável pela criação de 2 obras muito importantes e muito conhecidas. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar sobre elas, que é a Ilíada e a Odisseia. 2 livros muito importantes. Qualquer livraria tem para comprar, no dia que você tiver essa curiosidade. Então, basicamente, esses 2 livros, eles falam sobre a Guerra de Troia. Por isso que eu te falei que com certeza você talvez conhecesse esses livros. A Guerra de Troia foi uma guerra muito famosa na antiguidade, e ela foi travada entre a Grécia
tá? Entre principalmente a cidade-estado de Esparta, o que vai ser a cidade-estado de Esparta, e Troia. E basicamente ela foi causada pelo sequestro da esposa do Menelau, que foi um dos generais gregos, pelo filho do rei de Troia. Então ela foi raptada, o nome dela era Helena, a famosa Helena de Troia, e o Menelau foi em busca da mulher dele. Então essa guerra dura aproximadamente 10 anos e ela não tinha fim. Por quê? Porque a cidade de Troia era uma cidade super fortificada e os gregos não conseguiam invadir a cidade. Tinha muros altos, tinha um portão bem defendido. E a guerra de Troia, ela acaba justamente com um presente, que foi o famoso cavalo de Troia, que foi um cavalo de madeira bem grande, construído pelos gregos. Eles colocaram esse cavalo na frente dos portões de Troia, e os troianos acharam que aquilo seria uma oferenda, seria um presente de paz, uma rendição. Só que os troianos não sabiam que dentro do cavalo estava cheio de soldados gregos. Boa parte do exército grego estava dentro do cavalo. Os troianos colocaram o cavalo para dentro da cidade. Quando foi durante a noite, os soldados saíram do cavalo e conseguiram adentrar na cidade, chamando o resto do exército grego, que estava numa ilha próxima dali da cidade de Troia. Então a guerra terminou nesse momento. Mas por que é importante estudar a guerra de Troia? Porque lá na guerra de Troia, e dentro desses dois livros, a Ilíada e a Odisseia do Homero, ele consegue nos mostrar como é que acontecia as relações dentro da Grécia Antiga. Coisa que era muito difícil. Por quê? Nós não tínhamos a escrita muito comum, algo popular na Antiguidade. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Então todos os relatos, todas as obras criadas naquele período, elas têm uma fundamental importância, porque elas se tornam um vestígio histórico. A gente tenta extrair ao máximo daquilo que foi escrito para poder construir, para poder refazer aquilo que aconteceu na história. Então o período que aconteceu ali, a Guerra de Troia, e o período anterior, nós vamos chamar período pré-homérico e período homérico. Eu tinha que fazer essa explicação. Agora a gente volta para as cidades-estados. Então no período arcaico, nós vamos ter, por exemplo, essas cidades-estado ou polis. As duas principais cidades-estado foram Atenas e Esparta. Tá? Então, qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre essas duas cidades-estado mais importantes? Bem, Atenas é uma cidade que ficava na região da Ática, e era uma cidade considerada uma cidade intelectual. Por quê? A educação em Atenas era voltada para o intelecto, para a formação intelectual do cidadão. Então as pessoas estudavam filosofia, estudavam arte, estudavam também a arte da guerra, também a arte do militarismo. Só que a política, a questão da educação para as artes era algo mais, vamos dizer assim, mais efetivo. Era o que era mais procurado pelos cidadãos atenienses. Então era uma cidade, por exemplo, que é considerada como o berço da democracia. Olha, eu não falei que existem coisas que nós temos hoje em dia que foram criadas na Grécia. Então em Atenas, a democracia, essa palavra tão famosa, tão importante para a gente, ela foi criada. Democracia significa governo do povo. Então foi em Atenas que houveram os primeiros exercícios, as primeiras tentativas de democracia. Mesmo sendo uma democracia considerada uma democracia meio complicada, porque só os cidadãos atenienses, os homens livres, as pessoas que eram nascidas em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, que tinham direito a opinar na política ateniense. Não eram todos os cidadãos que tinham esse direito. Por isso que a gente diz que a democracia em Atenas, ela aconteceu, só que ela era uma democracia meio que limitada. Mas ela aconteceu e lá é o berço da democracia. Por exemplo, existia uma votação chamada de ostracismo, que era uma votação onde as pessoas escolhiam quem deveria ser punido dentro da cidade. Então era o povo que escolhia. Então o povo determinava, a vontade do povo prevalecia. Tá? E Esparta? Esparta já era uma cidade um pouco diferente, na verdade muito diferente. Ao invés da formação intelectual de Atenas, eles tinham uma formação militar. As crianças, desde novinhas, elas eram entregues para tutores, professores,
e esses tutores ajudavam na formação dessa criança, ensinando boa parte de uma formação intelectual, mas também os treinamentos militares, treinamentos físicos, a arte da guerra. Então Esparta era uma cidade militar. Existia, por exemplo, uma preocupação tão grande com a questão do físico que as crianças que nasciam defeituosas, com algum problema físico, elas eram sacrificadas, elas eram mortas, porque no exército espartano só poderiam ter crianças, entre aspas, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Tá? Então, essas cidades elas vão se tornar as cidades mais importantes ali da Grécia, mas existiam várias e várias cidades-estado. As duas mais importantes foram Atenas e Esparta. Bem, esse é o período clássico. Nós vamos ter, por exemplo, um período chamado período helenístico. O período helenístico ele é importante porque, no final da história dos gregos, os gregos vão ser invadidos pelos macedônicos. Nós vamos ter duas guerras, que é as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Então, essas duas guerras elas vão enfraquecer o território dos gregos e eles vão ficar suscetíveis à invasão de povos, como, por exemplo, o povo macedônico do Alexandre o Grande. Ele invadiu o território grego, usou muito da cultura grega para difundir o conhecimento dos gregos para outros territórios. Por isso que nós vamos chamar de período helenístico. Qual é a característica do período helenístico? A cultura dos gregos vai se expandir para territórios bem mais longínquos do que eles tinham conseguido durante a sua construção. Tá? Então, gente, sobre Grécia são os principais pontos: entender as cidades-estado, a formação delas, os povos que criaram o povo grego, né? Isso é muito importante. Bem, e Roma? Roma também é um importante povo da antiguidade. O território romano da cidade de Roma era uma cidade, se estabeleceu ali na Península Itálica. A Grécia foi na Península Balcânica e Roma foi na Península Itálica. Bem, Roma, ela se fundou a partir de um interposto comercial. As pessoas passavam por Roma, faziam suas atividades comerciais e Roma começou a se fortalecer, começou a se fortificar por conta disso. Ela foi colonizada por alguns povos, como por exemplo os latinos, os italiotas e os etruscos. Esses últimos povos, os etruscos, por exemplo, eles foram responsáveis pelo primeiro rei e ficou durante 7 reis do governo. Então vou ter que explicar uma coisa nesse momento. A história de Roma teve 3 períodos. Se a história da Grécia teve 5, a história de Roma teve 3 períodos. Quais foram os períodos da história romana? É importante você entender isso. Nós tivemos o primeiro período da monarquia, o segundo período da república e o terceiro período do império. Tá? Então o primeiro período foi quando a fundação da cidade de Roma aconteceu. Inclusive, fazendo parênteses aqui na nossa história, nós temos uma explicação lendária, mitológica da fundação da cidade de Roma. Ela teria sido fundada por 2 irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, eles foram amamentados, segundo a lenda, por uma loba. Foi porque, no caso, esses 2 irmãos foram jogados no rio para não serem mortos lá pela invasão que houve a Alba Longa, que era a cidade que ficava ali no lugar que depois se fundou Roma. Então esses 2 irmãos foram amamentados por uma loba, foram salvos por um camponês. Quando eles completaram uma maioridade, eles voltaram para Alba Longa, tiraram o rei que tinha tomado o poder lá e assumiram o rei, fundando a cidade de Roma. Então, o primeiro rei de Roma foi um dos irmãos Rômulo. Na história, Rômulo acaba assassinando seu irmão Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Essa é uma explicação lendária. Sendo lendária ou não, é importante a gente entender que o primeiro rei de Roma foi Rômulo, ele foi um etrusco, e durante 7 reis nós tivemos uma monarquia romana, onde as principais características da sociedade começaram a se formar. Primeira delas, a sociedade romana. A sociedade romana basicamente tinha 3 classes sociais, que eram os patrícios, os plebeus e os escravos. Nós tínhamos uma outra classe chamada de clientes, que era uma classe, vamos dizer assim, freelancer. Eu já vou te explicar o que significa isso. Bem, quem eram os patrícios? Os patrícios, eles eram os mais bem-sucedidos, eram os mais ricos, tinham as melhores terras e as maiores terras férteis para a produção.
eles eram que realmente mandavam na sociedade romana. Era dali que saíam as principais decisões políticas, as principais decisões dentro da sociedade, etc. E tal. Os plebeus, eles eram pequenos comerciantes, agricultores, tinham pequenas terras, eram homens livres, mas eles não tinham o prestígio que os patrícios tinham. E os escravos? Os escravos, tanto na Grécia quanto em Roma, já que estamos falando dos dois povos, os escravos, eles eram obtidos em Roma, uma pessoa virava escrava em Roma quando ela não podia pagar suas dívidas, ela ficava devendo para alguém e ela se tornava escravo daquela pessoa, ou por prisioneiros de guerra, que eram pessoas que eram tomadas dentro de um território. Quando Roma invadia o território, ou Grécia invadia o território, as pessoas se tornavam escravas. A população daquele país se tornava escrava da Grécia ou de Roma. Então era assim que era dividida a sociedade romana. Os clientes, eles eram pessoas que eles não pertenciam, não eram escravos, não eram patrícios, nem plebeus, mas eles trabalhavam com os patrícios, eles trabalhavam por conta própria. Então por isso que eu disse que eles eram freelancers, eles eram trabalhadores livres que não tinham uma classe definida, os clientes. Tá? Então, na monarquia nós tivemos o surgimento dessas classes, a consolidação, melhor dizendo, dessas classes. É importante também dizer que existia o Senado romano já nessa época. O Senado era um dos órgãos mais importantes do povo romano. Só que durante a monarquia, esse Senado ele era muito limitado pelo poder do rei. O que acabou provocando o que nós vamos dizer que foi um golpe para retirar o rei Tarquínio do poder. Né? O rei Tarquínio do poder. Ele foi o último rei romano. Tá? Então, o próprio Senado vai instituir o que nós chamamos de república. E é importante a gente entender também, a república é algo que até hoje em dia nós trabalhamos, né? Que nós vivemos uma república. O nosso país ele é governado por um sistema republicano. Nós temos um sistema republicano no nosso país. Isso foi criado lá na Roma Antiga. A república significa coisa do povo. Res publicus no latim, coisa do povo. Então, de uma forma geral, a república também é quando o povo tem representantes dentro do governo. Há uma maior rotatividade. Por exemplo, na monarquia, quando um rei morre, assume seu filho. Na república, não. As lideranças são escolhidas pelo Senado, por exemplo, no caso da Roma Antiga. Então, a república foi muito importante, por quê? O Senado vai se constituir como principal órgão. O Senado, por exemplo, criava leis, executava as leis. Existiam os líderes do Senado, que eram chamados de cônsules, eram 2 cônsules. Existia também as magistraturas, por exemplo, os cargos públicos, como o edil, o prestor, o questor, o ditador também, que era algo que acontecia quando havia uma guerra ou um determinado momento extraordinário. Esse homem, chamado ditador, ele entrava para tentar resolver a situação. Era extraordinário isso. Outra coisa importante também, os plebeus começaram a ganhar direitos. Por exemplo, a lei das 12 tábuas foram criadas nesse momento na República, a lei Licínia, a lei Canuleia, o tribuno da plebe, o plebiscito, que é uma votação dos plebeus. Os plebeus, estão lembrando, era um povo, então o povo começa a ganhar alguns poderes, alguns direitos, melhor dizendo. Foi nesse momento também que Roma começou a se expandir territorialmente. Aquela cidade que ficava na Península Itálica agora começa a se fortalecer e dominar outros povos. Acontece nesse momento, por exemplo, as guerras púnicas, que foi a guerra entre os romanos e os cartagineses. Os fenícios dominavam aquela região. Então, quando eles acabaram de dominar os cartagineses, eles acabaram conquistando o mar Mediterrâneo. Roma ficou dona durante algum tempo do mar Mediterrâneo. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Outra coisa também, os escravos começaram a fazer revoltas. Espartaco surge na República Romana. Então, de acordo com o que nós estudamos na história, a República Romana durou um determinado momento, só que ela também começou a entrar em crise. Foi aí que surgem os triunviratos, onde generais assumem o comando de Roma, 3 generais ao mesmo tempo. Houveram 2 triunviratos. Esses generais, cada um ficava com uma incumbência de administrar um território, uma parte do território romano, já que o território era muito grande. No final do segundo triunvirato, o Otávio Augusto ele vai se tornar o primeiro rei romano. No caso, voltando para um período imperial.
Então, o império, na verdade, é uma monarquia, só que com expansões muito maiores. Então, basicamente, volta uma monarquia para Roma, só que agora o rei não era chamado somente de rei, ele era o imperador romano. Então, nós vamos ter a última fase do Império Romano, que é o Império. Nesse período, por exemplo, muitas coisas são fundamentadas, como, por exemplo, o surgimento do cristianismo, que nós vamos estudar com mais calma numa outra situação. A questão também do crescimento econômico e também a crise econômica de Roma. Houve nesse momento o surgimento da política do pão e circo, onde o imperador dava alimentação e diversão para a população para evitar conflitos, para evitar revoltas. E por volta do século V, o Império Romano ele entra em crise e vem a cair e é invadido pelos povos bárbaros, que também é um assunto para um outro capítulo. Galera, outra coisa importante para a gente finalizar. Tanto na Grécia quanto em Roma, nós temos uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta mesmo? A gente já sabe o que é, mas eu vou lembrar. Religião politeísta é a crença em vários deuses. Então, na Grécia, nós tínhamos o Zeus, que era o deus dos deuses, nós tínhamos os filhos dele, por exemplo, o Poseidon, outros, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, o Hades, nós tínhamos o Ares, deus da guerra. Então, esse pessoal, esses deuses, eles faziam parte do cotidiano da população. A população meio que pedia, orava, fazia sacrifícios para esses deuses, para eles atenderem as suas necessidades. A mesma coisa acontecia em Roma. Na verdade, os deuses romanos, eles eram os mesmos deuses gregos, só que com nomes latinos. Por exemplo, o Zeus, que era o deus dos deuses na Grécia Antiga, o nome dele em Roma era Júpiter. E por aí vai. Outros deuses também tinham essa característica. A filosofia, as artes, a arquitetura, os grandes monumentos construídos, tanto na Grécia quanto em Roma, também representam a força que esses dois povos tiveram dentro da nossa história. Tá bom, pessoal? Então é importante vocês lerem o material, o texto, tá? É um capítulo bem extenso, eles colocaram 2 povos só num capítulo, então você tem que ler com bastante calma. E no estudo dirigido eu vou colocar aqui as atividades que devem ser feitas por vocês, tá? Entregue no dia e no prazo também que vai ser determinado no estudo dirigido. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção, espero que vocês estejam bem. Valeu, galerinha, até a próxima aí.